excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede, edição especialíssima. Hoje o Esporte na Rede está no Clube Sírio, em São Paulo, para acompanhar de pertinho a festa da ACESP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, que premiou os melhores de 2012. Eu convido você a passar essa uma hora com a gente, porque você vai ver grandes entrevistas com personalidades e a opinião dessas pessoas você vai acompanhar aqui. Então não perca, fique com a gente aqui no Esporte na Rede e a gente volta já. Muito bem, Esporte na Rede aqui na festa da ACESP, troféu ACESP 2012, claro, vamos entrevistar aí com um dos mentores, não do troféu exatamente, mas da democracia do troféu, abrindo aí a votação pela internet e também para as webs TV, web rádio. Luiz Ademar, Luiz, boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede novamente, né? Obrigado pela presença de vocês, muito legal, e principalmente nesse ano que nós mudamos um pouquinho, né? O povo continua votando, o internauta, o telespectador, o ouvinte, o leitor, mas também os três primeiros colocados estão subindo ao palco, né? A gente dá uma lembrancinha também para o segundo e terceiro colocado, premia com merecimento o primeiro colocado, mas principalmente valoriza a categoria como um todo. Quantos votos vocês recebem em média aí pro pessoal de internet? Esse ano nós dificultamos um pouquinho mais, então foi aproximadamente 15 mil votos. O ano passado, que a gente só tinha com CPF, foram 32. Esse ano a gente tinha o CPF e aí depois tinha um e-mail, ia para o seu e-mail e você confirmava. Por que nós fizemos isso? Para dificultar a burla, dificultar os robozinhos. Senão a empresa, que nem o ano passado, ela teve muita dificuldade, a empresa que faz auditoria para nós. Então esse ano já foi mais fácil, foi tudo mais tranquilo. Teve menos votos, né? São 15, mas são 15 mil votos, mas foi bem legal porque não teve problema algum. E para o ano que vem, você pretende continuar aí na presidência? Pretende dar continuidade nesse trabalho bonito que você vem desenvolvendo? A gente agora vai se reunir em janeiro, porque a eleição é em fevereiro. Eu tenho direito a mais um mandato, a maioria da diretoria pediu para eu ficar. Então eu vou conversar, acho que se ninguém quiser ser candidato, entender que eu tenho que fazer mais um mandato, eu fico, porque eu acredito que nós estamos fazendo um bom trabalho, mas também se alguém da diretoria quiser assumir, eu acho que vai ser de bom grado, porque eu não trabalho sozinho, eu trabalho com o meu vice-presidente, meu amigo, meu irmão, Eric Casteleiro, da Gazeta, e tem toda uma diretoria atuante por trás. Então acho que o importante é a gente trabalhar, independente de quem seja o presidente. Agora, comentarista esportivo Luiz Ademar, e o Filipão na seleção brasileira, hein? Olha, eu acho que para torneio de tiro curto, mata-mata, ele mostrou na Copa do Brasil que ele é muito bom nisso. Ele também sabe dosar assim, os caras mais experientes, aquela provável bagunça. Eu gostaria de ver um Muricy Ramalho, gostaria de ver um Luxemburgo, que tem um estilo de jogo mais ofensivo, do meu agrado. Mas entendo que para competições de tiro curto e mata-mata, o Filipão é muito bom. Legal, Ademar, obrigado, viu, por falar de novo com o Esporte na Rede. Parabéns e sucesso aí na CESP, a festa está muito bonita. Obrigado, espero vocês em mais eventos da CESP, temos bastante, vocês podem participar à vontade. E agradeço pela presença de vocês. A gente vem enfilar uma boia aí, tá? Opa, tamo junto. Obrigado, Luiz. Esse foi Luiz Ademar, presidente da CESP, comandante aqui desta festa bonita nesta noite, e daqui a pouquinho tem mais para você. Muito bem, Esporte na Rede agora então conversa com um dos comentaristas esportivos mais conhecidos da televisão por assinatura e também do rádio, Paulo Vinícius Coelho, dos canais ESPN, Rádio Estadão e ESPN. Paulo, primeiro, obriro por conversar com o Esporte na Rede, né? Eu que agradeço participar com vocês. E aí, muito ansioso, você que está indicado aí em 3 categorias, PVC. Prêmio, assim, prêmio é sempre legal. Você termina o ano, tem a possibilidade de ganhar prêmio, então um prêmio é assim. Se você não ganha, parabenize. Se você ganha, comemore. Eu aprendi a lidar assim desde que eu concorri a Prêmio Abril, na Editora Abril, no começo dos anos 90. E é sempre muito prazeroso quando você tem o trabalho reconhecido, admirado, enfim. Se reconhecido é a palavra certa. Então é sempre um prazer muito grande. E você, a gente sempre acompanha o seu trabalho, sabe que você é um defensor do jornalismo, né? Quando você faz esporte, você faz jornalismo esportivo, não apenas entretenimento. Você é defensor do diploma também, agora que está aí com a emenda a PEC para passar no Congresso, você é defensor do diploma? Eu sou a favor, acima de tudo, da qualidade que prevaleça, da qualidade da informação que chegue do outro lado, para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte.
Isso independentemente de ter ou não ter o diploma. Muita gente acha que o diploma, de certa maneira, matou um pouco da democracia. Eu penso exatamente o contrário. O diploma foi para mim, por exemplo, a porta de entrada. Eu jamais teria sido jornalista porque eu não conhecia ninguém no jornalismo. Então o diploma me deu a licença para bater na porta da redação e dizer assim, com licença, sou jornalista, quero um emprego. E me deu uma oportunidade, enfim. Eu jamais faria isso se eu não tivesse o diploma. Agora, o fundamental é a qualidade do que vai chegar de informação do outro lado. Eu acho que isso tem que estar em primeiro lugar de qualquer maneira. Agora, PVC, na sua curta carreira, se podemos chamar assim, porque você é novo, porém brilhante, o que você pode contar de curiosidade pra gente, que você pode ter vivido aí, um momento engraçado ou um momento muito marcante pra você? Graças a Deus, tem muita coisa marcante. Eu costumo definir o início da minha carreira pela primeira matéria que eu publiquei. Eu estava no primeiro ano da faculdade ainda, em 87, quando publiquei, no dia 15 de setembro, uma matéria num jornal chamado Diálogo, que era um jornal de circulação restrita em São Bernardo do Campo, onde eu morava. Então são 25 anos. Eu tenho 43 e publiquei minha primeira matéria aos 18. Nesse período tem muita coisa. Outro dia eu estava comentando uma das passagens que são meio inexplicáveis, assim, estar no local do crime, estar onde o fato acontece. Por exemplo, em 98, no dia do corte do Romário, pouquíssima gente estava na véspera em Bilbao, fazendo Atlético Bilbao e Brasil, e no dia seguinte, na sala, onde 30 pessoas, 25 talvez 40, assistiram em loco à entrevista coletiva do corte do Romário. Eu estava naquela sala. Então, é um dos momentos vários que, graças a Deus, eu tive a chance de viver. Coisas que marcam a vida de um jornalista. Tem um momento engraçado, porque fazer TV ao vivo, a gente sabe que acontece um monte de coisa. Uma hora alguém espirra, cai o cenário, enfim. Você lembra de algum também? Tem uma cena que a gente gravava com o Celso Unzelt. O Celso Unzelt abriu um livro e saiu um monte de ácaro. E ele começou a tossir e não conseguia parar de tossir. E era impossível continuar a gravação. É um dos motivos. Tem uma cena do Trajano, quando a gente fazia o bate-bola, a primeira edição, o Palomino, o Trajano e eu. E o Palomino fazia aquele teste com o Trajano para identificar jogadores. E o Trajano identificou uma foto difícil de 53, 54. E foi fulano, cicrano, Beltrano, cicrano, Beltrano, cicrano, cicrano, Beltrano, cicrano, Beltrano, cicrano e... Beltrano! Aí o Palomino disse, está certa! E o Trajano, sem perceber, deu a mão ao Palomino e soltou um palavrão ao vivo. E a gente ficou sem perceber que tinha acontecido isso. No dia seguinte, o Paulo Soares chegou assim, escuta, o Trajano falou isso, Putz, amigão, acho que falou mesmo. Aí nós vamos ver a fita e ele tinha falado. Aí é brincadeira. PVC, pra gente fechar aqui, você acha que o seu sucesso como comentarista esportivo, e eu particularmente admiro muito o seu trabalho, se deve ao grande preparo que você tem, ao estudo? Porque muita gente pensa que é fácil aparecer na televisão, colocar lá o rostinho, mas não, a gente tem que estudar pra caramba, né? Eu estudo bastante, eu estudo muito, posso dizer que sim. Na verdade não é nem estudar, é que eu tenho a felicidade de que os meus momentos de prazer são lendo sobre futebol. É prazer, não é trabalho. Então acaba virando trabalho, isso é muito bom. Agora, eu acho, é difícil medir isso, e é muito gostoso que isso aconteça, de ter a sensação de que as pessoas gostam do seu trabalho. Eu tenho, para mim, que é porque as pessoas que estão do outro lado acham ou reconhecem o mesmo prazer que eles têm em assistir que eu tenho de fazer. E o prazer que eu tenho de falar de futebol, que tem sido, graças a Deus, a minha vida. Perfeito. Afinal, como diz a filosofia, trabalhe no que gosta e nunca trabalhará na vida. Obrigado, PVC. Valeu. Esporte na Rede volta daqui a pouquinho, então, com mais uma entrevista especial para você. Não saia daí, é o tempo de beber uma aguinha, a gente volta já. Ele já foi repórter, já foi locutor, hoje também é comentarista da TV Gazeta. Ao meu lado, o Celso Cardoso. Celso, boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Boa noite, o prazer é meu de poder falar com vocês. Celso, você trabalhando numa TV aberta, muita gente às vezes assistindo aos programas de televisão aberta, e eu ouço isso muito no Esporte na Rede, acha que os programas são muito circenses, ou muito artísticos, ou tem muita piada e tem menos informação. E a sua linha sempre foi uma linha mais séria, você sempre apostou nisso. Você acha que foi isso que te fez se destacar? Eu acho que sim. Quer dizer, na verdade eu não criei isso, eu procurava fazer na televisão aquilo que eu faço normalmente no meu dia a dia.
Eu achava muito estranho criar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, um certo diretor uma vez virou para mim e falou assim: pô, Celso, para você se destacar, você precisa criar um personagem. Aí eu me lembro que eu respondi para ele: eu fiz jornalismo, não fiz teatro. Eu respeito todas as linhas, todas as características das pessoas, mas eu procuro ser aquilo que eu sou. Analisar do jeito que eu gostaria de ser analisado e trabalhar com o máximo de seriedade. Isso não significa que a gente vai ser carrancudo, que não vai dar risada, que não vai brincar, mas tudo dentro de um contexto, sem forçar nenhuma situação. Dentro da imparcialidade e objetividade que o jornalismo evidentemente exige. A questão da parcialidade, quando você está analisando alguma coisa, você tem que tomar partido. Então você já está sendo parcial de alguma maneira. Mas isenção é fundamental. Isso é uma coisa que eu procuro cultivar no meu trabalho e levar para sempre. E você que foi repórter, locutor, hoje é comentarista também, precisa ser polivalente nesse meio? Eu acho que quanto mais coisas diferentes você puder fazer, melhor para o seu trabalho. Eu acho que você saber fazer múltiplas funções abre o mercado. É que as coisas tomaram rumo na minha vida. Eu comecei como locutor, depois acabei fazendo reportagem. Aliás, como diz o PVC, a gente continua sempre sendo repórter. Eterno repórter. Eterno repórter. E você vai, a partir da sua experiência, abrindo caminhos e abrindo o leque. Eu acho que quanto mais coisas você puder fazer, você souber fazer, melhor. Certa vez acompanhei uma palestra sua na Metodista, não lembro se você é formado lá, acho que é cria de lá. Você defende que o jornalista precisa realmente, ou quem trabalha com esporte, ou quem apresenta algum programa, sentar num banco de faculdade e aprender ali os 4 anos? Eu, sem dúvida alguma. Talento é uma coisa, mas jornalismo você aprende. E você pode aprender na faculdade. Claro que a gente espera que as faculdades estejam preparadas para formar bons jornalistas, mas eu sou favorável sim ao diploma e ao estudo numa faculdade de jornalismo. E você acha que essas faculdades hoje estão preparadas? Como em qualquer setor de atividade, tem sempre o bom profissional e o mau profissional, a boa faculdade, a faculdade não tão boa. Existem faculdades habilitadas sim, capazes de ensinar. Eu acho que tem muita coisa que você pode aprender na faculdade. Principalmente na questão teórica, na formação teórica, filosofia, ideologia, tudo isso você pode aprender na faculdade. Outras coisas, só a prática vai lhe oferecer. Agora, sempre perguntam para você na Gazeta palpites, né? E eu também não gosto muito de dar palpite, porque eu acho que isso tira um pouco da nossa isenção, mas às vezes a gente dá na brincadeira. Tem palpite para os ganhadores hoje aqui? Tem alguns palpites, mas podem pintar algumas zebras também, né? Vamos aguardar para ver. Por que não? Afinal, o Tigre se classificou para jogar a final da Sul-Americana. Claro, o jogo só termina quando acaba, não é? Exatamente. O nosso árbitro apitou agora. Obrigado, viu, Celso? Valeu, um abraço, até mais. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, esse foi Celso Cardoso aqui, repórter, comentarista, locutor da TV Gazeta. E daqui a pouquinho tem mais entrevista para você aqui no Esporte na Rede. Legal para você que está acompanhando o Esporte na Rede especial aqui da festa da CESP, do Troféu ACESP 2012. Ao meu lado, um grande homenageado desta noite, que vai receber aí a homenagem por 50 anos de serviços prestados ao jornalismo esportivo. Trata-se de Luciano do Vale. Luciano, primeiramente, boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Boa noite, amigos do Esporte na Rede. Estamos aí, 50 anos de carreira. Quase nada, né? Quase nada. Dos quais 32 na Rede Bandeirantes, E eu acho que esse lado vitalício é muito importante para o jornalismo esportivo. Uma profissão que está meio em extinção, Hoje em dia a gente vê que a gente tem pouco. Tem muito pouca gente, já teve muito mais. Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais abrir o campo, e é isso que a gente tenta fazer. E o que fazer então para formar um bom locutor? Pois ele tem que trabalhar. Eu acho que quanto mais ele estiver na chuva se molhando, é melhor. Eu acho que na nossa época havia um conceito de locutor esportivo. Nós tínhamos os grandes ídolos, Pedro Luiz, o nosso Mário Moraes. Eu trabalhei muito com o Juarez Soares, Darcy Reis. Nós tínhamos o Fiore Gilhote, Eu não sei, eu acho que a gente tinha mais ídolos. Nós temos menos nessa data. Se você pegar
você não tem 10. Isso é muito ruim, porque o menino que estava lá no interior, como eu, vim de Campinas, a gente tinha vontade de ser um Pedro Luiz, entendeu? Então a gente tinha em quem se espelhar. Hoje é meio difícil. Agora, com 50 anos, você já viveu muita coisa, deve ter vivido muita coisa engraçada, muita coisa marcante. Você olhando para trás e vendo sua carreira, você se sente uma pessoa realizada na mídia? Não, me sinto bem. Eu acho que a realização só existe quando a gente terminar a carreira, encerrar. A gente sempre quer mais. Vem aí a Copa das Confederações, vem aí a Copa do Mundo, vem a Olimpíada, no Rio de Janeiro. Então tem muito chão para estar realizado. Mas a gente tem grandes momentos, a gente viveu muito a Fórmula Indy, o Emerson, a gente viveu o boxe do Maguila, tem muita coisa que a gente lembra com muito carinho. Agora é difícil, né? Às vezes as pessoas criticam, falam que o locutor A tá velho, que o locutor B não tem mais voz, mas é difícil a gente parar quando a gente faz o que gosta, né? É verdade. Esse negócio de dizer que o locutor não tem voz, isso é piada, né? Isso é piada pra boi dormir. Eu acho que cada vez mais a gente tem os especialistas que estão aí ao lado dos cronistas esportivos, né? Porque comentarista hoje em dia nós temos todos os ex-jogadores de futebol, né? Na época a gente tinha o Juarez Soares, aliás, que saudade do China. Enfim, houve uma mudança muito brusca naquilo que o telespectador quer, o que o ouvinte quer. Mas eu acho que tem muita lenha para queimar ainda. E você é a favor ou contra o ex-jogador como comentarista? Eu sou a favor, aliás, quem introduziu fui eu. Perguntei por isso. Mas aí, eu tinha o Juarez e um ex-jogador, né? Eu tinha o Álvaro José e um técnico. Eu sempre prestigiei o jornalista. E é por isso que a gente sempre fez com uma precaução de não prejudicar ninguém e tirar o lugar de ninguém. Agora, hoje em dia, eles não levam mais a sério esse negócio. Fazer o quê? Pra gente fechar, com 50 anos de carreira, qual foi o gol narrado que mais te marcou? Não sei te dizer. Com toda a sinceridade do mundo, não sei te dizer. Tivemos momentos incríveis, maravilhosos, né? Aliás, uma coisa que eu narrei e não foi gol, foi quando o Baixo chutou a bola para fora e nós fomos campeões do mundo. Então, tem muita coisa. Valeu, foi um momento não gol. Obrigado, viu, Luciano? Tudo de bom. Obrigado você. Este Luciano do Vale, hoje homenageado aqui na festa da CESP por 50 anos de belos serviços prestados ao jornalismo esportivo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais. Esta é a maneira mais econômica de se carregar uma tonelada. E esta é a segunda maneira mais econômica de se carregar uma tonelada. Kombi. Até hoje não inventaram nada melhor para carregar uma tonelada. Esporte na Rede de volta, então, agora para falar com o comentarista da TV Globo, Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, que é ex-jogador de futebol, Caio. E muita gente às vezes critica a contratação de um ex-jogador para ser comentarista, dizem que tá uma vaga de jornalista, mas também o ex-jogador não pode chegar e falar qualquer coisa, tem que estudar, né? Boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Imagina, o prazer é todo meu. Eu acho que a gente tem a obrigação de estudar, trazer a experiência que eu e outras pessoas que tiveram dentro de campo, para um comentário mais abalizado, né? Entender um pouquinho de rádio e televisão, entender um pouquinho de jornalismo. Eu fiz uma faculdade, depois que parei de jogar, de gestão do esporte, tinha como matéria jornalismo. Então, assim, eu acho que a gente tem sempre que procurar ser transparente, ser transparente com o telespectador, né? Para que você tenha embasamento naquilo que você fala, mas sempre com conteúdo, sempre sabendo o que acontece, procurando acompanhar os treinamentos durante a semana, procurando conversar com os jogadores para buscar uma ou outra informação para que enriqueça ainda mais a transmissão. Agora, para você que jogou bola, veio do campo, é muito difícil se tornar um comentarista, porque quando a gente é jornalista, você sabe que a gente taca pedra em todos vocês, né, quando estão jogando. E às vezes você tem amigos, colegas que jogam. É muito difícil ter que ir lá botar o dedo na ferida? No começo é. No começo é porque até virar a chavinha leva um pouco de tempo. Então, poxa, são meus companheiros, são meus amigos, caras que eu dividia a concentração e de repente eu tenho que criticá-los. Então, até você achar o timing da coisa, você leva um tempinho.
Eu tomei algumas duras na televisão, o pessoal falava, pô, você tá pensando muito como jogador, hoje você tem que analisar, se tiver que dar pancada, tem que dar pancada. Eu tenho uma linha que não é de comentarismo, é uma linha de vida, de valores que meus pais me passaram, de nunca fazer com o outro que eu não gostava que faziam comigo. Então a crítica faz parte, eu acho que eu sou obrigado a fazer quando as coisas não derem certo. Mas a maneira como você faz, ela é que eu acho que acaba determinando o gosto do público. A minha crítica é uma crítica sempre construtiva, eu não trato com ironia jogador, não boto uma tarja em cima do cara, dizendo, ó, esse cara é uma porcaria, esse cara não pode vestir a camisa de determinado time. O que eu acho que eu posso fazer é falar, hoje ele não está bem, a fase não é boa, talvez fosse melhor uma substituição, porque a imagem está lá, né? Então, se eu falar uma coisa que brigue com a imagem, o cara pega o controle remoto e muda de canal. E até porque a gente sabe muito bem que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na televisão, né? A repercussão é grande, né? Principalmente na TV Globo, que é um canhão, repercute muito rápido as coisas. Mas eu até então tenho tido um retorno muito bacana, inclusive dos jogadores. Já aconteceram algumas vezes de chegar no Bem Amigos e um dos convidados falar, pô, você me cornetou ontem, mas você corneta com educação. Então a gente sabe que é uma crítica que faz parte. Eu sei que eu errei. Eu falo, pô, de pejorativo eu nunca vou ser, mas às vezes eu tenho que te dar um puxão de orelha. Mas por isso que hoje você é finalista, né? Pois é, fiquei feliz por mais uma indicação, né? Ganhei o ano passado, não tive a oportunidade de estar aqui porque estava com uma enxaqueca, estava com meu filho pequeno em casa, que hoje está com 2 aninhos, mas hoje quando recebi o convite, quando fiquei sabendo da indicação, eu, Casagrande, o Neto, que são 2 amigos, né? Não só companheiros de profissão, mas 2 pessoas que eu tenho um carinho muito grande, fiquei super, super feliz. Falei, esse ano eu vou, mesmo que eu não ganhe, faço questão de ir lá e cumprimentar todo mundo e agradecer pelo voto de confiança. Pra gente fechar aqui, queria que você tentasse explicar um pouquinho no que ter jogado bola ajuda a ser comentarista esportivo. Eu acho que tecnicamente você entende alguns movimentos e algumas situações que acontecem dentro de campo. Um cruzamento errado, a bola que bate num morrinho e desvia, o gesto, né, a expressão corporal de determinado jogador, você sabe quando o cara foi com maldade, quando não foi, você sabe quando o cara foi cruzar, quando o cara foi chutar no gol. Eu acho que o fato de você estar lá dentro não significa que só um comentarista tem que ser um ex-jogador. Tem muita gente boa que nunca jogou bola e que eu ouço, que eu admiro e procuro filtrar um monte de coisa para os meus comentários. Mas alguma coisinha sempre dá para acrescentar tendo sido jogador. Legal, obrigado, que seu trabalho cresça ainda mais e prospere, viu? Obrigado, você também vamos trabalhar junto um dia. Quem sabe? Obrigado, esse foi Caio Ribeiro, comentarista da TV Globo, e daqui a pouquinho tem mais entrevista com celebridade para você que acompanha Esporte na Rede, ó. Exclusivo, hein? Daqui a pouquinho. Muito bem, agora direto do Salão Nobre aqui do Clube Sírio em São Paulo, festa da CESP, troféu 2012, ao meu lado o repórter de TV aberta premiado Mauro Naves. Mauro, primeiro boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. É um prazer estar com vocês aqui. Mais uma noite muito feliz, assim, com um cara descansado, porque o dia foi longo, começou cedo e que meio que reflete assim o que foi o meu ano, né? Foi um ano bastante cansativo, muita viagem, muita ausência da família, mas também assim vivenciando cada vez mais momentos interessantes no futebol, principalmente, né? Que eu sou um repórter esportivo, mas acho que já sou um repórter futebolístico, né? Estou muito voltado nos últimos anos ao futebol. E esse ano aconteceu bastante coisa e teremos muito mais no ano que vem. Então virão aí coisas melhores ainda agora com Copa das Confederações, Copa do Mundo no Brasil. E ser reconhecido, ser premiado é sempre motivo de muito orgulho mesmo. E não é clichê nem nada. Dá satisfação, pelo menos você fala, pô, valeu a pena. As pessoas viram que esse seu sacrifício teve um sentido. Então estou muito feliz hoje. Você diria que a sua cara de cansado, entre aspas, hoje, representa um pouco do que é a carreira de um repórter? Muita viagem, às vezes tem pouco tempo para ficar com a família, muito trabalho, muita dedicação. Para quem quer seguir a carreira aí, é isso mesmo? É muito cansativo? O Felipão foi infeliz aí no dia que assumiu, né? Disse que jogador que não quer pressão vai trabalhar no banco, no escritório e tal. E aí eu fiquei pensando, né, que a gente tem uma profissão que trabalha muito final de semana, né? A gente não fala ser bancário, a gente fala, vai trabalhar em escritório e tal. Tipo assim, não é no sentido de ter mais ou menos pressão, é no sentido de ter final de semana, né? Aquela profissão normal que o cara trabalha e muito. É que o nosso horário é incomum, né? O nosso horário é incomum, mas tem muito mais gente que sofre muito mais do que a gente, em profissões aí bem desgastantes e tal. Mas a nossa é muito intensa também, a nossa é muito intensa.
dependendo da função que você exerce e onde você esteja e tal, é muito puxado. E ultimamente, no meu caso, assim, como eu tenho viajado muito com a seleção, fora os jogos normais do campeonato, eu tenho abandonado muito a família, o que, sem dúvida alguma, te causa um aperto no coração, entendeu? Você sabe que está fazendo um trabalho profissional, que é aquilo que está trazendo dinheiro para casa, aquilo que está sustentando os filhos, mas ao mesmo tempo eles vão crescendo e você não pode acompanhar todos os momentos. É numa escola, no trabalho que você não pode ir para ver, às vezes até uma diversão no final de semana, você vê o filho ir brincar com o amiguinho, até com o pai do amiguinho lá, tal, em outra família e tal, e você não está ali no dia a dia para acompanhar. É difícil, não é fácil não. Dependendo, como te disse, da função que exerce, não é fácil não. Agora, eu acho que é uma paixão, né? Essa profissão é uma paixão, né? É uma coisa assim que eu era estatístico, eu poderia ter uma vida de segunda a sexta em outro emprego, mas sou totalmente realizado com isso que eu escolhi. É complicado, mas me dá muita satisfação. Você, entre aspas, permitiria seus filhos seguirem a profissão? Ah, acho que sim, com toda certeza. Porque do mesmo jeito que eu sou feliz e realizado com isso, eu tenho certeza que eles serão também, se seguirem essa profissão. Eu recomendo essa profissão. Acho que, como a grande maioria das profissões, nada é muito bem remunerado se você também não se dedicar, se aperfeiçoar. Então, como qualquer outra, tem lá uma turma que ganha mal, uma turma que ganha mais ou menos, uma turma que ganha lá, e uns que ganham que não merecia ganhar. E isso acontece em tudo que é profissão. Então, assim, é muito interessante. Eu gosto muito. Não era o que eu tinha sonhado na juventude. Eu pensei que o meu caminho ia ser outro. E hoje eu olho para trás e falo, pô, graças a Deus consegui esse caminho. Sou muito realizado com isso. Tenho certeza que você é. Tenho certeza que você está aqui, independentemente desse horário, feliz com o que você está fazendo, né? Feliz, feliz. Pô, e a gente é isso, a gente vive isso, entendeu? Acende a luz ali e tal, você pode estar desanimado ou eu cansado, você dá aquela respirada, né? Fala, pô, vou entrevistar, eu vou responder, vou fazer. E, cara, isso aí é o que move a gente. Eu acho assim, a gente tem que fazer o que gosta. Senão, quem trabalha no que não gosta, é óbvio que não vai ter sucesso. Eu trabalho no que gosta, uma hora você não chega àquele sucesso que você espera, mas chega a sua realização pessoal, satisfação. Então é isso. Eu falei sobre o PVC. É meio aquela frase, né, famosa, trabalhe no que gosta e nunca vai trabalhar na vida. Né? Mais ou menos. A gente trabalha, assim. Mas não tem coisa melhor, porque trabalhar é uma coisa assim, inevitável, eu acho, né? Se você não tem um berço de ouro e tal, fica lá usufruindo da fortuna do seu pai, você vai ter que trabalhar. Então, evidentemente, que nada mais agradável do que trabalhar no que gosta. Porque tem muita gente que só achou um caminho para pagar as contas trabalhando no que não gosta. E aí deve ser muito horrível, muito horrível. Para que a gente entenda bem, você trabalhava como estatístico e jogou tudo pro alto para virar jornalista esportivo, é isso? Trabalhava com o mercado financeiro, aplicação de dinheiro, não sei o quê, no fundo de pensão. Que eu me formei na Universidade de Brasília em estatística. Eu gostava de matemática, eu achava que também era um caminho que eu gostava e tal. Mas eu gostava de jogar bola. Aí comecei a jogar bola com jornalistas de Brasília. E aí um dia, depois de um tempo, um deles, pô, mas você conversa assim, assado, você não quer trabalhar com isso e tal? Aí apareceu um caminho, aí eu fui fazer a faculdade, não foi um convite assim, para ir como estatístico ser jornalista não, eu me formei e tal. E aí demorou, passou, achei que não ia ser mais jornalista, estava passando muito tempo, já estava muito adaptado no outro trabalho. Mas de repente veio o convite da Globo de Brasília, eu fui, mudei radicalmente a vida. E como te disse, olho para trás e acho que mudei para melhor. Pra gente encerrar aqui, Mauro, como é trabalhar numa líder de audiência? Porque tudo que acontece na Globo tem uma repercussão muito grande, né? Aí tem dois sentidos, porque um que às vezes nos machuca um pouco e tal. Se fizer bobagem, danou-se, né? Não, se você fizer bobagem, a cobrança é muito grande, porque você sabe que tudo que você erra, a repercussão também é enorme. Então, e por outro lado, muita gente acha que é muito fácil. Não, porque você colocou o microfone da Globo, as portas se abrem. Não, eu sei que tem pessoas que entendem que quando vão declarar alguma coisa para a Globo, sabe que aquilo vai ter uma repercussão maior, então talvez até te dê o privilégio de falar para você e não falar para outro. Mas a gente batalha muito atrás, se você não tiver fonte, se você não tiver informação,
se você não tiver amizade com algumas pessoas, você não vai chegar também, vai conseguir só porque eu sou da Globo. Não existe isso, entendeu? Você tem que ser profissional como em qualquer outra emissora, em qualquer outro veículo. Não cai nada do céu como de vez em quando alguém acredita que cai do céu. Não cai, não. Eu falei que era a última, mas tem mais uma mesmo para acabar. É que você disse que trocou de emprego, trocou de profissão. Para quem tem um pouco de receio de jogar tudo pro alto e começar de novo, o que você aconselha? Se você está querendo ou está parecendo essa opção, muito provavelmente é porque você não está feliz naquilo que você está fazendo. Então não tem o que pensar, cara. Arrisca. Eu entendo que também tem que ser uma idade que você ainda não tenha muitos compromissos, que você seja um pouco independente. Por isso, então, não demore para fazer essa mudança. Porque é óbvio que depois que o cara tem uma família e tal, ele fica muito mais responsável e mais temeroso de dar um passo errado. Mas se está em tempo ainda, se depende só de você e abriu essa outra porta, vá, porque se você está com a cabeça nesse outro emprego, é porque esse anterior aí não está te agradando totalmente. Vale o risco. Obrigado, Mauro, por falar aqui com o Esporte na Rede. Um abraço a todos do Esporte na Rede. Tamo aí, hein? Internet, net. Esse Mauro Naves, repórter premiado aqui da TV Globo, Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista para você. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de locução esportiva. Ao meu lado, um dos locutores também muito conhecidos da TV por assinatura, canais ESPN, e coordenador da equipe de esportes da Rádio Estadão ESPN, João Palomino. João, primeiramente, boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Eu que agradeço, é sempre bom reencontrar muitos amigos, né? Não sei se eu vou conseguir falar muito de locução esportiva, porque faz um tempinho que eu não narro nada. Homem sumido, viu? Depois que eu assumi a direção do jornalismo no lugar do José Trajano, o mundo corporativo, o mundo executivo toma muito tempo. E muitas vezes as reuniões, ou empresas, ou com parceiros, são sempre nos horários em que acontecem os jogos. Então fica muito difícil a gente conseguir manter os dois pés. Mas realmente eu sinto saudade. Eu sinto, de vez em quando, como eu não interfiro em absolutamente nada na escala, eu não peço também para ser escalado. Mas de vez em quando eu vou começar essa ingerência e falo, me bota nesse jogo aí só para matar a saudade. Uns pitaquinhos, né? Não, nesse aqui vou eu. Mas, Palomino, eu reputo com um dos grandes locutores do Brasil pelo seguinte, porque eu acho que você é um dos poucos, para não dizer o único, que eu vi narrando o jogo da seleção brasileira e narrando o gol contra a seleção brasileira com a mesma intensidade que narra a favor. E isso para mim é um mérito, porque eu acredito que o esporte, mesmo que a gente seja brasileiro e narre um pouquinho a favor do Brasil, tenha que ter essa imparcialidade também no gol, porque tem muitas colônias aqui no país, de outros países, evidentemente, que gostariam de ver o gol narrado por um locutor como você, com a mesma intensidade contra a seleção brasileira. Isso eu acho um grande mérito, então eu queria que você explicasse se você pensou em fazer isso, se você nunca pensou em narrar um gol, de repente a favor da seleção brasileira ou contra, com tons diferentes. Olha, primeiro agradeço, né? Não é algo aleatório, é algo pensado, é algo de você saber quem é que está te assistindo, saber qual é o anseio daquele que está te assistindo. O esporte, de um modo geral, tem a emoção natural. E eu não acredito muito nessa história de você narrar um gol para o time da casa ou para o time visitante de formas diferentes. Ou narrar um gol de um time brasileiro ou de um time estrangeiro de formas diferentes. Ou narrar um gol da seleção brasileira, de uma seleção que esteja enfrentando a seleção brasileira, de forma diferente. Ali eu sou um profissional. Eu realmente consigo abstrair a minha paixão. Eu consigo abstrair aquilo que eu gosto como clube, como seleção. E eu acho que isso é um profundo respeito a quem está te assistindo, né? Tem quem faz diferente, mas isso é problema de quem faz diferente. Eu acho que quem está em casa quer te acompanhar da forma mais isenta possível. Isso não significa que você vai pegar a seleção brasileira e vai destruir a seleção brasileira. Mesmo porque eu adoro ver jogos da seleção brasileira e torcer para a seleção brasileira. Mas existem colônias, existe aquele torcedor que está bravo com a própria seleção ou com o seu clube, e o esporte tem uma emoção natural que você não pode tirar.
naquele momento do gol, o estádio inteiro alvoroçado, gritando o gol, mas porque é contra a seleção brasileira, você vai falar gol. Não, eu acho desrespeito como espetáculo, é desrespeito como a transmissão. E eu sempre fiz isso. E sempre fui muito criticado por isso. E sempre fui muito elogiado por isso, né? Porque é incrível como no Brasil o narrador... Toda a parte do elogio. Fica muito... Muito obrigado. Mas é incrível como o narrador esportivo, que não deveria ser notícia nunca, como ele fica exposto. Como comentarista esportivo, que não deveria ser notícia nunca, ele fica exposto. A notícia está naquilo que ele está mostrando. A notícia está sobre aquilo que ele está falando. Não se ele é bonito ou feio, se ele tem uma voz rouca ou não, se ele grita gol de um jeito ou gol do outro jeito. Nós que somos jornalistas gostamos de observar isso. Mas o torcedor, de um modo geral, não tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar se aquele produto que lhe está sendo entregue com qualidade, com verdade e com responsabilidade acima de tudo. Com certeza. Eu perguntei isso porque eu também narro e sigo a mesma linha que você. E também já levei aí minhas cacetadas justamente por conta disso. O pessoal fala que não, que tem que ter essa coisa de emoção, mas eu não concordo. E outra coisa que eu queria te perguntar, você também não tem bordão. Você acha que o locutor não precisa de bordão para se destacar? Não, eu acho que o locutor, se tiver bordão, melhor. Eu não sou narrador de bordão. Eu sou narrador que procura narrar o lance em cima da jogada, identificar corretamente e dar muita informação. Eu me tornei narrador aos 30 anos de idade. Durante 10 anos eu fui política de economia, fui repórter de política e economia. E eu gosto muito de informação. Eu adoro informação. Então, mais do que cultivar um bordão para ficar marcado pelo bordão, eu quero ficar marcado por um cara que sabe sobre o que está falando, né? Então eu me preparo muito para tudo que eu vou fazer. Eu sou muito doutrinado nos meus afazeres. E, na verdade, sou pouquíssimo criativo para ter um bordão. Eu tinha um, na verdade, que eu criei assim. Qual era? Que quando acabava o jogo, eu falava, acabou. E aí as pessoas me olhavam e falavam, acabou, acabou. Eu falei, pô, daqui a pouco com 34 anos eu já acabei, né? Não. Aí eu parei. Você vê, eu sou tão pouco apegado a isso que o único que eu criei, eu parei. E eu procuro pura e simplesmente fazer uma transmissão correta para quem recebe. Talvez se eu tivesse começado bem lá atrás, aos 20, 21, 22 anos, a minha formação fosse diferente e a possibilidade de eu criar bordões também, minha capacidade de criar bordões também fosse diferente. Mas eu não os criei porque eu não tenho essa criatividade. E eu acho que você tomar um bordão de alguém também não é lá muito legal, né? Então deixa cada um na sua. Legal, pra gente fechar aqui, Palomeno, você acha hoje que é importante para quem trabalha, mesmo com esporte, o diploma de jornalismo? Ele é válido, ele é importante, ele ajuda a preparar para o mercado de trabalho? Vamos dividir a discussão. Eu acho o diploma de jornalista fundamental. Eu acho que o jornalista tem de passar por um curso. Você pode chamar de curso técnico, você pode chamar de faculdade, você pode chamar de qualquer coisa, contanto que exista um diploma ao final a ser entregue. Isso é uma coisa, eu acredito nisso. Ou seja, uma preparação acadêmica. Eu acredito. Eu fui professor de faculdade. Eu dei aula em faculdade. Aí nós vamos para uma segunda discussão. A qualidade dos nossos profissionais. Como eles saem da faculdade. E eu posso dizer para você que eles saem sedentos para aprender. E não pode ser assim. Eles têm de sair da faculdade, sair da universidade, porque jornalismo é prática, jornalismo é vivência, jornalismo é discussão ética, jornalismo é discussão de princípios, jornalismo é discussão de conhecimento geral, jornalismo é discussão, jornalismo é opinião, jornalismo é muito conhecimento, e jornalismo é fazer, 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 e eles só vão fazer quando eles saem da faculdade. Isso é ridículo. O nível que eles são entregues hoje ao mercado é muito ruim. E estou dizendo, e aqui é um ex-professor de faculdade que está falando. Você acha que o curso deveria ser diferente, então? Eu acho que o curso tem que ser prático. Você tem que ter... O sujeito estudou, teoricamente, até os 18. Né? Dos 18 aos 22, ele tem que praticar. Dos 18 aos 21, ele tem que praticar.
Ele tem de fazer reportagem, ele tem de trabalhar em pauta, ele tem de trabalhar como chefe de reportagem, ele tem que trabalhar com apuração e, ao mesmo tempo, que discutir a ética no jornalismo, discutir o que é ter uma agenda, relação com fonte, tudo que envolve o jornalismo. E aí o sujeito vai aprender sobre ética quando? O sujeito vai aprender sobre a relação com fonte quando? Se ele não teve essa passagem por um curso técnico, se ele não teve essa passagem por uma faculdade. Vai chegar no jornal e aí ele vai montar a rede de informação dele sob que princípio, sob que discussão, sob que ética. Eu adoro esse assunto, adoro essa conversa, porque eu sou muito crítico nesse ponto, né? Nós temos recebido, lá na ESPN, estagiários maravilhosos, porque o nosso processo é muito rígido, mas eles chegam para aprender. Ainda assim. Ainda assim. Tá certo. Obrigado, viu, Palomino, por falar com o Esporte na Rede. Obrigado. Este foi João Palomino, agora diretor, né, da Rádio Estadão e ESPN, mas a gente espera vê-lo de novo como narrador em breve. Você aguarda aí que aí daqui a pouquinho a gente traz mais uma personalidade para você. Até já. Vamos conhecer um novo Volkswagen 1300. Calma. Olhe, o vidro traseiro aumentou e a visão também. As novas palhetas do limpador de para-brisa agora param no lado esquerdo. Ele tem ainda muitas outras inovações, mas aqui dentro está a grande surpresa do novo Volkswagen. Agora, ele tem motor 1300 de 46 HP. Bola em jogo para você ligado na Globo. É assim que você, amigo teleinternauta, acostumou-se a ver as transmissões de futebol na TV Globo nas tardes de domingo. Ele está aqui do meu lado, ganhou hoje o prêmio de notável na ACESP por ter ganhado como 10 vezes consecutivas como o melhor locutor de TV aberta, Kleber Machado. Primeiro, boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede, Kleber. Imagina, prazer é meu. Kleber, tem algum segredo para ser um bom locutor esportivo? Difícil, né? Não sei. É uma avaliação que, assim, é difícil você fazer uma avaliação sua, né? Se você é um bom ou não é um bom locutor esportivo. Mas acho que não sei se tem segredo. Tem você gostar. Mas para quem quiser ser, você indica o quê, por exemplo? Não, pois é, eu acho que a primeira coisa é que você tem que gostar muito de esporte. Você tem que gostar de assistir esporte, independentemente da modalidade, independentemente de ser a trabalho. Tem que gostar da diversão que é ver um jogo de esporte. Aí você tem que conhecer e tal. Agora, é muito de oportunidade, de dom. É difícil você ter uma... Não tem receita, né, cara? É diferente de algumas profissões, porque você tem exatamente o que eu te falei. Oportunidade, pintou uma chance. Aquele dia o cara estava bem, deu certo. Aquele dia o cara estava nervoso, não deu. Tem muito isso dos imprevistos, como é um jogo, qualquer esporte, né? Agora, tirando esse que eu falei aqui no começo, eu não me lembro de outro bordão seu. Você acha que é necessário o locutor ter bordão mesmo ou não? Não, também não me lembro. Não, acho que não é necessário, não. Acho que nem esse eu nunca pensei em nada em bordão, quer dizer, você faz uma frase ou outra porque que você vai e usa, né? Isso aí, por exemplo, que você falou, eu falo só quando começa o jogo, quando a bola rola, não é nem quando entra no ar, né? Mas não sei, acho que não é necessário. Tem algumas pessoas acham fundamental. Acho que o bordão é tudo na vida de um narrador. Eu não sei, eu acho que vai tudo do gosto, vai tudo do bordão. Tem alguns bordões que são memoráveis, são eternos, né? Mas não sei se é fundamental, não. Por exemplo, um bordãozinho eterno? Poxa, se você pegar o Fiore Gilhote, você acha um monte. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, o balão subindo e descendo, tenta passar e não passa. Você pega o Osmar, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, e é comigo mesmo, né? E você... Acho que sim, você vai voltar no tempo que a gente era tudo criança. O Geraldo José de Almeida tinha os bordões dele, o Walter Abrão tinha os bordões dele, o Januário de Oliveira era um cara rei de bordão. Eu acho que tem coisas tão ou mais importantes do que um bordão. Agora, você que é locutor da emissora líder de audiência aqui do Brasil, eu queria que você explicasse um pouquinho da dificuldade, ou não sei se você tem essa dificuldade, de transmitir alguma coisa off-tube, porque eu já tive essa experiência, e olha, para acertar nome de jogador eu sofria, viu, Kleber?
É muito mais gostoso você fazer o jogo, o evento, no local onde ele está sendo disputado. Nem sempre é possível, nem sempre é viável. E acho que você tem que se adaptar. Eu acho que, na verdade, assim, dá para fazer, entendeu? Na boa. Dá para fazer até sem errar nome. Você pode errar nome no campo ou no estúdio. Acho que é mais o ambiente, mais o clima, mais a concentração que você tem, entendeu? Quando você vai para algum evento, cobrir esse evento, você está o tempo todo pensando nele, né? E aí você passa a ter um envolvimento, eu acho, maior. Acho que basicamente essa é a diferença, assim. Muito menos técnica, até de percepção de quem assiste, menos técnica e mais nessa linha, assim, do teu envolvimento com o evento. Para quem acompanha as transmissões da Globo, sabe que você gosta de colocar uma pitada de humor, às vezes, na transmissão. Dá pra gente perceber uma risada ou outra. Você acha que é por aí? Esporte tem que ter esse bom humor? Eu acredito que sim. Acho que não só no esporte, né? Eu acho que a comunicação passou a ser muito mais descontraída do que em outros tempos. Isso vem ao longo dos anos, né? Não é de ontem para hoje. Como eu te disse, se você pegar o esporte, o futebol, a transmissão na televisão, eu acho que é o Silvio Luiz. Mas se você for voltar um pouco mais no tempo, o Walter Abrão brincava, entendeu? O João Saldanha, né? Brincava, era absolutamente descontraído. Eu acho que tudo depende, assim, não há obrigação de ser sério e nem de ser engraçado. O quanto mais natural for, mais legal para quem assiste, imagino eu. A espontaneidade, com certeza. Pra gente fechar aqui, queria que você dissesse um pouquinho da emoção de ter ganhado 10 vezes o troféu da CESP, que o colocou na Galeria dos Notáveis, agora não pode concorrer mais, né? Pois é, esse papo de Galeria dos Notáveis é gozado, né? É legal a beça, entendeu? É legal a beça, pô. Porque assim, você começa, a tua carreira começa a andar, você começa a ter tempo de profissão, e acho que o bacana disso é você tentar se manter sempre como você era quando você começou, entendeu? Não perder a paixão nunca, né? Não, e mais do que a paixão, é você assim, não perder o ritmo, o pique, é você continuar fazendo mais ou menos as mesmas coisas que você fazia, você continuar tendo os mesmos conceitos. É lógico que você não pode parar no tempo, né? Você não pode só achar que o passado era legal, mas assim, acho que o bacana é você ir andando e se sentindo, pelo menos, né? Atual no sentido de que você não é nem o cara de 20 anos atrás e nem um cara que se considera moderninho, entendeu? Acho que é você ter. Então, é muito legal, porque esse tipo de premiação, quando eu era moleque e que eu via os troféus que eram distribuídos, os prêmios que eram distribuídos, você fala assim, poxa, que legal. E aí quando você consegue ganhá-los, né, é muito mais legal. E na atualização, nossa profissão, a gente bem sabe, né? Tem sempre que estar sendo atual, né? Espero que a gente consiga. Obrigado, viu, Kleber? Imagina, obrigado a vocês. Obrigado, este Kleber Machado que falou aqui com o Esporte na Rede. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista para você. Legal, Esporte na Rede agora conversa com um dos repórteres que também é finalista aqui do Prêmio ACESP, dos canais de ESPN, André Plihal. André, todo mundo pergunta pra gente, o pessoal que assiste ao nosso programa pela internet, é muito difícil ser um repórter de televisão? O que tem que fazer para ser um bom repórter? Boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Boa noite, prazer é todo meu. Bom, ser um bom repórter eu não sei, esse julgamento não sou eu quem tem que fazer, é o meu respeito, mas é uma função que exige alguns atributos bem especiais, assim, bem difíceis. Eu acho que a primeira coisa é gostar da rua mesmo, não se acomodar na rua, saber perguntar, pensar na pergunta antes para não cair na obviedade, tentar também ter um olho diferente, um olhar diferente, abordar os temas de uma forma, não te diria única, mas tentar sempre ter levar para o telespectador uma reportagem diferente, uma matéria com outro olhar, como eu disse.
e um texto também de televisão, que é diferente, por exemplo, de um texto de jornal, de internet. Tem que ser uma coisa mais direta, você não pode enrolar muito, o tempo é precioso demais. Então, se você reunir isso tudo, botar no liquidificador e fizer bem, pelo menos a maioria dos pontos, dos tópicos, acho que dá para enganar um pouquinho. Você acha ou indicaria para o pessoal que assiste a gente, é importante fazer uma faculdade? Ajuda a preparar o cara para o mercado de trabalho? Eu acho que ajuda, eu não te diria que resolve, mas ajuda uma formação. Acho que qualquer tipo de formação sempre vai te trazer benefícios, te trazer ensinamentos, uma base melhor. Muita gente discute se pro jornalismo é vital você ter uma formação. Se não é vital, se não é essencial, ajuda. Mal não vai fazer. Agora, colocando o repórter como comentarista, o que você achou do Filipão na seleção brasileira? Eu acho que foi um erro tirar o Mano Menezes. Não sou grande fã, não acho que ele tenha feito nem um bom trabalho na seleção, não estava fazendo um bom trabalho na seleção, mas ele pegou a seleção num momento super difícil mesmo, de transição, de iniciar um trabalho. E agora, depois de 2 anos e pouquinho, ele estava começando a dar uma cara para o time. Óbvio que a saída dele não foi uma saída técnica. Tinha como alvo o André Sanches. O Mano foi bode expiatório dessa história, não tenho nenhuma dúvida. E agora temos, antes que você me pergunte, temos Filipão e Parreira. Costas largas, né, dos dois lados, caras que já ganharam a Copa do Mundo, tem um currículo só por isso respeitável. Mas eu acho que não tanto pela entrada dos dois, mas pela saída do Mano, eu achei que foi um retrocesso, assim. Acho que o Brasil perde com a saída do Mano mais do que ganha com a chegada do Filipão e do Parreira. Coisas da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Pra gente fechar, André, eu perguntei aqui pro PVC, perguntei também aqui pro menino que veio na sequência, pro João Carlos Albuquerque, que tá ali na minha frente. Menino. Não, vamos chamar de menino, né? Vamos chamar de menino, mas eu perguntei para os dois alguma situação engraçada ou marcante que eles viveram, porque no estúdio é um pouco mais raro de acontecer, né? Embora às vezes alguém espirre e caia parte do cenário, faz parte. Você, como repórter de rua, alguma coisa marcante e também inusitada que você pode ter vivido? Uma de cada. Marcante, teve muita coisa bacana aí nesses anos todos. Essa última Olimpíada para mim em Londres foi super marcante. Acho que foi a minha 4ª. O trabalho transcorreu assim da melhor forma possível. Você, com o passar dos anos, isso é importante também o pessoal que pensa em seguir essa carreira, saber que com o passar dos anos os atalhos vão aparecendo, não preguiça, muito pelo contrário, mas você consegue fazer o que você fazia antes com menos dificuldade, a coisa flui de uma forma mais natural. Então essa última Olimpíada eu consegui curtir, além de cobrir aquela correria maluca de você dormir 3, 4 horas por noite, mas você curtir, estar vivendo aquilo. Aproveitar de fato. Aproveitar de fato. Eu não tenho como te citar assim de bate-pronto nada específico, mas essa última Olimpíada para mim foi muito especial. Acho que eu consegui cobrir os eventos os esportes, as modalidades que eu quis. Foi muito, muito bacana. Acho que vai ser memorável. Acho que eu não vou esquecer nunca. E assim, alguma coisa pitoresca, assim, algum acidente de trabalho. O que acontece muito no ao vivo é você ter problemas com a tua escuta, você fazer voos cegos. Eu, por exemplo, já fiz links de 20 minutos seguidos, assim, meia hora até, sem saber exatamente se eu estava no ar ou não. Só que não dá para você perguntar, às vezes você está sem nenhuma comunicação. Imagino que seja mais ou menos como um piloto de Fórmula 1 que fica sem comunicação com o box, assim. Aconteceu com o Vettel aí na última corrida. É verdade. Você fica meio vendido, assim, mas... E assim, você não pode nem parar para perguntar, tô no ar, não tô? Você tem que tocar e depois você vai ter a resposta se você entrou no ar, se a coisa transcorreu bem ou não. Agora, um grande acidente comigo, eu confesso que eu não recordo, assim, acho que eu tenho sorte nesse aspecto. Que bom, obrigado, viu, Playhop, conversar com o Esporte na Rede. Acompanha a gente na internet. Legal, acompanharei. Estou à disposição de vocês aí para o que vocês quiserem. Obrigado, esse foi André Plihal, repórter aqui dos canais ESPN. E daqui a pouquinho, mais uma entrevista especial para você. A gente volta já. Esporte na Rede conversa agora com Otávio Muniz. Já foi repórter, agora é locutor. Primeiro, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Boa noite. Imagina, obrigado você.
feliz em te ver, né? Tomara que o blog tenha andado bem. E estamos aí, minha 40ª festa da CESP. Olha como o tempo passa. Não parece, se pode ser tomado como um elogio, não parece. Tata, eu falei aqui que você foi repórter, hoje é locutor. É isso aí, o cronista esportivo tem que ser polivalente? Nessa nossa área, eu acho que quem não dominar, olha, 3 das 4, bem dominada, vai ter dificuldade. E precisa ter um pouco de noção da retaguarda. Precisa saber escrever, precisa saber editar, precisa dominar uma língua estrangeira. Mas os mais jovens que têm vindo aí, têm vindo muito bem preparados. Muito mais bem preparados dos que vieram aqueles da minha época. E isso é importante porque estimula a competição. Você acha que hoje a universidade está formando bons profissionais, então? Olha, existem boas universidades. A despeito de terem assassinado com o nosso diploma, né, que eu acho que é absolutamente necessário, existem boas universidades. Existem universidades que não têm tanta qualidade. Mas eu acho que com o tempo, com os exames do ENAD, enfim, essa história vai se depurar. Eu acho que tem muita gente boa saindo do mercado. Eu habitualmente dou palestra para 4º ano de comunicação, formandos de jornalismo, e tenho visto muita gente boa. Bacana. Você acha que o diploma, você diz que é necessário, você defende que ele seja obrigatório também? Porque necessário não significa obrigatório, mas você defende que ele seja obrigatório para o exercício? É uma discussão que acho que a gente precisa alargar e que certamente não daria tempo da gente fazer durante uma entrevista curta. Em princípio, eu acho que a lei que tinha que valer era a lei de sempre. Tata, como locutor, é importante ter bordão? Olha, eu não tenho. Eu acho legal quem tem, respeito quem tem, né? Tem gente que se marca por causa disso na carreira. Eu não vejo necessidade. Eu acho que um bom locutor de televisão e rádio, ele tem que ser aplicado tecnicamente. Não pode, em hipótese nenhuma, errar nome de jogador, em hipótese nenhuma. E tem que ter conhecimento tanto ou quanto o comentarista que está do lado dele. Acho que esses são preceitos principais. E tem que estar atento sempre, né? Principalmente quando você faz o famigerado off-tube, né? Nem sempre você pode estar no estádio. Quando você está no estádio é uma coisa, quando você está no estúdio é outra completamente diferente. Eu acho que é muito treinamento e você tem que estar muito ligado no que você está fazendo, porque é muita gente a te cobrar do outro lado. Agora, com 40 festas da CESP no bolso, queria que você descrevesse aqui um momento marcante que você viveu, ou uma situação engraçada, talvez um de cada, se você puder, porque deve ter alguma coisa bacana nesse tempo todo de carreira, né? Olha, eu vim com o papai pela primeira vez em 1972. Meu pai é sócio fundador da CESP, carteira número 030. Então, eu tinha 8 anos. Eu me lembro que fiquei na festa destruindo o restante que sobrava ao lado do Álvaro José, que também era garoto como eu. Sensacional. Sensacional. Inclusive tem foto disso no meu site, no meu blog, no site do Milton Neves, que fez o favor de roubar essa foto de mim. Eu acho o seguinte, enquanto o amigo passou na frente da câmera, imagina que é isso, faz parte. Mas enfim, eu acho o seguinte, o momento mais especial foi quando eu ganhei o meu primeiro Ford da CESP. Porque é o Oscar da nossa categoria e era uma votação diferente da de hoje. Era só eleição por conta dos nossos colegas. E acho que um momento engraçado, nós tivemos muitos. Acabamos de viver um aqui, viu? Acabamos de viver um aqui que o cara passou em frente da câmera sendo do nosso ramo. Que fase, como diria o outro, né? Que fase. Obrigado, viu, Tata? Obrigado por ter aqui vindo falar com o Esporte na Rede. E eu espero que você possa ir lá no estúdio um dia, viu? O convite fica feito aí já pra você. O convite está aceito, é só determinar dia, hora e local, uma questão de ajustar a agenda e nós vamos com o maior prazer. Boa sorte para você, boa trilha e tomara que dê tudo certo. Muito bem, Esporte na Rede de hoje chegou ao fim, mas lembre-se, se você não conseguiu ver ao vivo, uptv.com.br, o programa fica uma semana para você ver a hora que você quiser. Ao vivo é sempre toda terça, a partir das 8 da noite. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade.